Só deixa eu começar a gravar aqui, aparecer a mensagem e a gente já começa a falar um pouquinho. Legal. Bom, ontem a gente estava apresentando aí, a gente estava discutindo um pouco sobre os... Opa, olha aqui. Ah, não, tá certo, tá certo. A gente estava falando um pouco sobre os Theory-Driven, os modelos dirigidos, basicamente, tradução por teorias. Então, tem hipóteses que baseiam os nossos modelos, né? E com base nessas hipóteses de como o mundo funciona, as pessoas criaram estratégias para explorar essas hipóteses, tá? E, bom, e agora a gente vai entrar em outro bloco de estratégias. São as estratégias que são direcionadas por dados. Então, a gente não mais... Só deixa eu começar a escrever aqui também. A gente não mais tem hipóteses, mas sim a gente tem dados e esses dados com os padrões deles, né, os padrões que eles apresentam para a gente consegue avaliar o que vai acontecer no futuro, tá? Então, basicamente, que esses modelos que a gente chama de modelos empíricos, esses novos modelos, eles procuram os dados que têm poder explicativo. O que é um poder explicativo? É basicamente se ele consegue explicar o futuro, tá? E como a gente mede esse poder explicativo com base nos dados passados. Então, o passado aqui vai nos ajudar a explicar o futuro aqui, tá? Então, legal, esse é o tipo de modelo empírico. Mas quais são as vantagens e desvantagens aí do modelo empírico para o modelo teórico que a gente estava vendo antes com as hipóteses? A primeira delas é que, primeira vantagem é que, bom, como é um modelo empírico, ele tem muito mais matemática, muito mais estatística do que o modelo teórico, e isso basicamente faz com que tenham menos competidores nesses tipos de estratégia, tá? Porque eles são mais difíceis tecnicamente. Outro ponto positivo é que você não precisa teorizar, você não precisa criar hipóteses sobre como o mundo funciona, como as coisas se dão no mundo para você poder operar e fazer dinheiro. Não, você só precisa descobrir um padrão, tá? E esse padrão, ele vai explicar o porquê das coisas. E não importa, assim, basicamente se o número de fases da Lua, que nem um exemplo aqui que eu coloquei, explicar o preço dos ativos, esse modelo vai pegar, tá? Esse modelo vai explicar dessa maneira, se você quiser. Então, basicamente, é uma vantagem. Só que essa vantagem eu coloquei em vermelho porque ela também pode ser uma desvantagem, o modo como você constrói ela, tá? Porque se você descobrir padrões em, e relações, né? Quando a gente descobre padrões, a gente basicamente está descobrindo relações. Então, a variável x vai explicar a variável y. Mas, se a variável x não tiver nada a ver com a variável y, em termos de senso, basicamente você vai estar fazendo o modelo errado, tá? Vai ser um modelo meio estranho. Como, por exemplo, fases da Lua prevendo o preço dos ativos. O que, que a Lua teria a ver com os preços dos ativos? De que maneira a Lua prevê ou influencia o comportamento dos agentes de mercado? Não sei, né? Pode ter algum jeito, alguma coisa sobre física que possa explicar o comportamento das pessoas, mas é bem difícil com que isso daqui, as fases da Lua, sendo X aqui, né? Fases da Lua seria aqui, no lado esquerdo, e explicar os preços futuros dos ativos. É bem difícil. Então, é uma desvantagem. E outra coisa, dependendo do modelo que você usa, por ele ser mais difícil matematicamente, por ele precisar de contas mais complexas, essa complexidade ela acaba por deixar as contas mais devagares ou que demorem mais tempo para o seu computador fazer. Tá? Então, se você deixar muito complexo, seu computador demora mais, embora seja um computador, para ele poder definir quais vão ser os parâmetros que o seu modelo vai utilizar. E, bom, e outro ponto que a gente tem é alta e baixa frequência desses modelos. Então, o que é frequência, só para a gente ter uma noção? A frequência é o número de dados que a gente consegue pegar no mesmo intervalo de tempo. Então, se em 10 minutos a gente consegue pegar 10 dados, basicamente essa frequência vai ser maior do que se a gente pegasse somente 2 dados, porque a gente pegou mais dados do mesmo intervalo de tempo, tá? Então,
O lado bom é que a gente tem uma alta frequência desses modelos, eles conseguem ter uma frequência melhor, eles conseguem captar numa linha de tempo, né, só para exemplificar, em 10 minutos aqui, eles pegam mais dados nesse intervalo do que os teóricos, por exemplo. Então, eles conseguem aí ter essa frequência. Mas, por outro lado, tem mais ruído, tem mais dados irrelevantes aqui, tem mais dados que não explicam nada nesse período de tempo. Então, se a gente pegar muito dado daqui, então a cada segundo a gente pega um dado, basicamente esse dado não vai nos dizer nada, não vai ter nenhum poder explicativo aqui em cima, ó, na frase, tá? Então, se esse dado não explica nada, basicamente ele vai deixar nosso modelo pior, tá? Ele vai deixar nosso modelo sem poder explicativo sobre o futuro. Então, basicamente, a gente tem uma escolha aí. A gente tem que escolher entre alta frequência ou baixa frequência e maior confiabilidade dos dados ou menor confiabilidade dos dados. Se a gente tiver uma alta frequência de dados, mais dados para o mesmo intervalo de tempo, a gente acaba por ter menos confiabilidade nesses dados também, tá? Então, aqui é um lado positivo, que a gente tem mais dados para a gente poder modelar, mas, por outro lado, a gente tem dados menos confiáveis. Mas, por outro lado, por exemplo, se a gente for analisar uma baixa frequência, a gente vai ter menos dados e só que esses dados vão ter mais poder explicativo. Então, a gente vai ter uma maior confiabilidade estatisticamente falando, tá? Então, basicamente, esse é o jeito aí de que os modelos empíricos funcionam. Vamos interrompendo, tá, gente? Se eu vou passando de slide, pode me interromper da passagem de um slide para o outro. Bom, Felipe, falei. qual a vantagem da alta frequência se ela tem menor confiabilidade? Porque, assim, a estatística, boa pergunta, inclusive, que vai me ajudar a explicar melhor. A estatística, vou só escrever aqui, tá? Só para simplificar, hash de estatística. Ela, assim, a gente precisa definir, por exemplo, o modelo é y, que vai ser explicado por ax mais b, tá? Só para a gente poder ter uma função. Quando eu falo modelo, gente, é só uma função que explica alguma variável, tá? Então, isso daqui é o modelo, y igual a x mais b. E aí, qual é a ideia? Os modelos estatísticos, eles tentam definir, com base nos dados passados, qual é o valor que seria o melhor para A e qual o melhor valor para B também, de modo que a gente consiga acertar mais os Y, tá? Então, por exemplo, aqui entraria fases da Lua, nesse exemplo que eu dei, que não tem sentido, mas entraria fases da Lua multiplicado por um Azinho, né? Daria o preço dos ativos. Então, é basicamente esse modelo. E qual que é a ideia? A precisão desse A, tá? E a precisão desse B, que são os parâmetros, ela aumenta, né? É melhor estimado esse A, é melhor estimado esse B, conforme mais dados. Então, a gente precisa de bastante dados para poder estimar os valores de A e B aqui nesse modelo. Então, a gente precisa ter bastante dados. Por outro lado, se esses dados não forem confiáveis, eles acabam por estimar um valor de A e B que não fazem sentido, tá? Então, qual é a ideia? O valor aqui de... Tipo, a gente pode ter mais dados, desde que eles sejam confiáveis. Só que, no mercado financeiro, se a gente pegar num intervalo de tempo aqui, uma linha do tempo que eu estou desenhando, se a gente pegar no intervalo de 10 minutos, que seria esse intervalo aqui que eu desenhei, pegar mais dados dentro desse intervalo de 10 minutos, eles basicamente vão ser ruídos, eles vão ser mudanças de preço que não necessariamente têm a ver com a relação entre fases de lua e preço futuro, no caso. Eles teriam a ver com, sei lá, oferta e demanda, e não a ver com fases da lua. Então, basicamente, a gente tem que escolher entre esse trade-off aqui de alta frequência ou menor confiabilidade. Sacou? Não sei se eu expliquei melhor agora. Saquei, então, tipo, a lógica pode ser também que, se eu entendi direito, por mais que a confiabilidade seja menor, por ser em alta frequência, se você cometer um erro, não teria tanto problema quanto cometer um erro com uma frequência menor. Faz sentido isso? Calma, repete, que eu me perdi no meio. Tipo, alta frequência tem menor confiabilidade.
Mas como você está fazendo várias operações, se você errar, o seu erro não vai ser tão significativo quanto se você tivesse errado fazendo menos operações. Não, vai ser mais significativo, né? Porque em alta frequência, que eu digo, você vai pegar mais dados. Só que esses dados vão ser mais ruídos, não vão ter tanto poder explicativo. Eles não explicam nada, tá? E esses dados que não explicam nada, eles vão fazer com que o seu modelo erre mais. Porque eles não explicam o preço futuro, entendeu? Então, o preço futuro não está sendo previsto. Ele está sendo, sei lá, você não está conseguindo prever esse preço futuro. Então, a chance de você errar mais aumenta, na verdade. Por isso que é Saquei, menor saquei. confiabilidade na sua previsão. Tá, saquei, valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Beleza, vou passar então. Tá. E aqui eu coloquei uma definição aqui no início sobre, bem mais simples, né, do que eu expliquei, mas sobre como os modelos data-driven, que são os modelos empíricos, funcionam. Então, basicamente, eles observam as condições atuais do mercado. Então, eles vão definir o que é a condição atual do mercado. Então, eu já explico isso, tá? E aí, com base em como o mercado está hoje, eles vão procurar, esses modelos, eles vão procurar padrões no passado para explicar como está hoje. Então, e futuramente também. Então, ele procura por condições similares lá no passado, padrões nos dados históricos, e aí, com base na quantidade de vezes que aparecem esses padrões nos dados históricos, eles determinam a probabilidade deles ocorrerem de novo. Então, qual a probabilidade de acontecer hoje o que já aconteceu várias vezes no passado? Basicamente é isso que ele está definindo, esse modelo. Então, ele brinca com probabilidades aqui, tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que ticar esses quadrados aqui, tá? Então, o primeiro deles, que é o quadrado de observar as condições atuais, o que você, como programador, como a pessoa que vai modelar, vai fazer esse modelo, tem que fazer. Você tem que observar as condições atuais do mercado. E você tem que definir para o seu computador, para o seu modelo, o que são essas condições atuais, tá? Então, vão ser os últimos 10 minutos que representam a atualidade? Vão ser os últimos 10 dias? Os últimos 10 anos que representam a atualidade? Qual vai ser o atual para você? O que significa o atual para você? Então, basicamente você tem que definir aqui esse vermelhinho, tá? E aí você vai estar definindo a primeira parte da frase ali em cima, de observar as condições atuais. Tá, beleza. Só para a gente poder entender um pouquinho melhor o que são as condições atuais, vamos imaginar que o quão relevante é, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, que foi lá em 1964, né? E como ele era daquela época para hoje, tá? Então, o modo como o Banco do Brasil era lá no passado explica a atualidade hoje? Provavelmente muito pouco, né? Ele tem pouca influência sobre como é hoje. Lógico que a linha do tempo ela segue. Então, o modo como foi criado lá no passado o Banco do Brasil influencia a trajetória da história aí da economia do Brasil. Mas, será que ele não passou por mudanças do Banco do Brasil em como ele opera? Ao longo do tempo, de modo que hoje seja totalmente diferente, que não vale mais a pena a gente pegar dados, por exemplo, de como era o Banco do Brasil lá. Então é basicamente isso. Se a gente escolher 10 anos de dados, a gente vai estar escolhendo dados que explicam coisas que já mudaram, tá? Explicam tecnologias diferentes. Imagina a tecnologia de 10 anos atrás, totalmente diferente de hoje. Não sei nem se o WhatsApp tem 10 anos, talvez tenha 10 anos exatamente, tá? Então, tudo muda, né? A velocidade que a informação corre mudou também. Então, você tem que pensar nessas coisas na hora de definir essa linha vermelha aqui do que seriam as condições atuais, tá? Bom, então esse primeiro ponto estaria ticado aqui, uma vez que você como programador definiu essas condições atuais do mercado. Segundo ponto, que é procurar padrões similares nos dados históricos. Então, a gente tem o segundo e o terceiro ponto, eles são mais ou menos conectados, tá? Então, primeiro, o que é procurar padrões similares nos dados, tá? Então, a gente vai ter que definir o que é similar, tá? O que é o similar
e o modo como a gente vai definir como é similar também, tá bom? A gente vai ter que definir o que são dados históricos. Então, primeiro ponto, definir o que é padrão, o que são padrões similares, o que são os dados históricos e também o modo como será calculada a probabilidade. Tá? Então, são esses 3 pontos que estão resumidos aqui dentro dessas duas caixinhas. Então, o primeiro ponto, que é similar. Tá? Então, existem padrões diferentes, existem maneiras de você atribuir um padrão. Então, às vezes, um círculo assim pode não ser igual a um círculo assim. E aí, isso daqui é similar? A olho nu, sim, mas no seu computador, às vezes, ele não considera esses tipos de círculo aqui como similares. Tá? Então, você vai ter que definir o que é similar. Outra coisa, vai ter que determinar o que são dados históricos e qual a relevância dos dados históricos. Tá? Então, lembra do que eu falei aqui em cima? Os dados históricos explicam as condições atuais? Eles têm significância aí? Tá? Então, calma aí, deixa eu ler aqui um pouco a minha colinha para ver se não faltou nenhuma informação. Tá. Aqui o que você tem que determinar, né, na hora de procurar dentro dos dados históricos padrões, você vai ter que determinar se, primeiro, quanto para trás você vai ter que ir. Tá? Então você vai pegar lá até 1964, na criação do Banco do Brasil. Banco do Brasil não, Banco Central. Outra coisa, você vai pegar dados recentes, então você vai ter melhor poder explicativo sobre a condição atual do mercado. Legal. Mas se você pegar poucos dados, que são os dados recentes, você não consegue ter uma significância estatística. Lembra do modelo lá que eu acabei de falar, do y igual a x mais b? Então você precisa ter bastante dado para ter uma precisão melhor. Y igual a x mais b. Então, para determinar de forma melhor quais são os valores que deveriam ser para A e para B, você tem que pegar bastante dado. Só que se você pegar bastante dado, você está voltando muito no passado. E esse passado já não tem poder explicativo sobre o futuro. Tá? Então, será que realmente os dados que você está pegando do passado conseguem explicar, ajudam no poder explicativo do seu modelo? Então, você tem aí um trade-off, você tem que fazer uma escolha entre pegar dados recentes, que tem maior poder explicativo, e aumentar a quantidade de dados para ter significância estatística. Significância estatística significa maior precisão no A e B aqui desse modelo, tá bom? Então, basicamente isso aí sobre os dados históricos que você tem que determinar. Então, e o próximo é qual é o método estatístico que vai determinar a probabilidade, tá? Então, você tem aqui entre o machine learning, o deep learning. Então, qual vai ser o método estatístico? Existem diferentes tipos de funções aqui, né? Que seriam os diferentes tipos de modelos que podem explicar o y aqui, né? Existe, sei lá, y igual a ax quadrado, não sei. Isso é um outro modelo. Tá? Então, qual vai ser o jeito que você vai definir a função que explica o y? Né? Porque aqui a gente definiu como ax ao quadrado, aqui a gente definiu como ax mais b. Qual vai ser a maneira que você vai determinar isso? Tá? Então, essas probabilidades mudam ao longo do tempo, mudam ao longo do tempo e também mudam o jeito como você determina ela. Então, diferentes métodos estatísticos para determinar a mesma coisa vai dar diferentes resultados. Então, um vai dar 10% de probabilidade, o outro pode dar 20% de probabilidade, tá? Então, uma boa escolha do instrumento estatístico aqui para prever esse valor é ótimo também. Faz parte aí do processo de modelagem, tá bom? E bom, a gente acabou aqui. Eu não vou explicar o que é machine learning e deep learning, até porque eu não tenho tanto conhecimento para isso, mas qual é a ideia aqui? A ideia era passar um pouco sobre os modelos empíricos para vocês terem uma noção de como são formados aí os modelos empíricos, tá? E a gente acabou aqui a parte de modelos alpha models, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, sobre qualquer coisa que a gente acabou de passar aí sobre os modelos alfas, até ontem também, pode já tirar agora. Ficou claro essa parte aqui? Todo mundo entendeu? Ok, sim, Fê.
Boa. Beleza, então eu vou passar aqui, viu? Legal, então a gente, voltando à estrutura aqui dos fundos quantitativos, lembrando que os modelos alfa são aqueles otimistas, né, que vão... Basicamente, qual a função do modelo alfa? É falar o quanto você vai ganhar de dinheiro. Só isso. E existem duas maneiras de você fazer isso. Ou baseados em teorias, em hipóteses de como o mundo funciona, ou, como a gente acabou de explicar, o data-driven, o empírico, que é você pegar os dados do passado e, com base em padrões, você modelar aí como vai ser o futuro, tá? Então, esses são os dois jeitos de modelos alfas. E aí, eles vão alimentar o Portfolio Construction Model com a resposta, né, com a informação do quanto se espera ganhar. O Risk Model, que a gente vai entrar agora, vai ser o pessimista, vai falar o quanto espera perder, se espera perder. E o Transaction Cost, ele vai somente estimar o quanto vai custar para fazer a estratégia, tá bom? Então, vamos... E o Execution Model vai explicar aí também o modo como a estratégia vai ser operada no mercado. Legal? Então, os dados vão alimentar esses três modelos iniciais e esses três modelos iniciais vão alimentar os outros dois modelos mais de baixo. O que é interessante a gente mostrar aqui, né, o que eu acho mais legal, é juntar dois modelos alfas, três modelos alfas, juntar mais de um modelo alfa. E como? Tá? E por que também juntar modelos? Vamos supor que a gente vai estimar o preço da B3, tá? Então a empresa B3 lá, e aí tem dois analistas, coloquei aqui porque os nossos analistas são mais ou menos computadores, né? Então existem dois computadores analisando, um pelo método de Fundamental Value e outro por momento, tá? E aí eles chegam nas previsões para o ano que vem, para 2022, né, final, de que vai aumentar o preço da B3 50% e, através da estratégia de momento, uma previsão diferente, de 0%. E aí, bom, você como gestor vai ter que decidir, você como o head aí do negócio, você vai ter que definir aí qual vai ser a previsão, se é 50% ou 0%, tá? Mas, e qual vai ser a previsão final? Você tem que responder isso, tá? Porque com base na previsão final, você vai colocar dinheiro ou não. E aí existem maneiras aí de juntar essas previsões, tá? Então, e por que, e como juntar e por que juntar? A gente vai explicar isso agora. Então vamos lá. Primeira maneira de juntar, né? Calma, antes de explicar como juntar, vou explicar o porquê de juntar. Tá? Então, essa parte de cima dos círculos vai responder o porquê de juntar modelos alfas. Então, qual é a ideia? Existe a sua previsão, tem esse escopo aqui dessa linha, tá? E aí ela explica tudo isso. Então, essa parte dentro do círculo explica aí, é a sua previsão, tá? Previsão do seu modelo A. E aí, qual é a ideia? A ideia é que essa previsão, ela consegue explicar a parte, que está aqui em azul, do resultado mesmo. Então, aqui, esse actual outcome é o valor de verdade, é o valor que deveria ser previsto com 100% de previsão. Então, vamos supor que aqui é 10, tá? E aí, não vou supor o número porque vai confundir, esquece esse número, beleza. Então, esse círculo explica, né, se você conseguisse acertar esse círculo, explicar toda a porção, toda a área dele, você teria uma explicação de 100% do preço futuro. E aí, qual é a ideia? O seu modelo A, ele consegue explicar, sei lá, 30% aqui do, do preço futuro. Então, ele acerta, mas ele acerta só 30%. E qual é a ideia? O resto, ele erra, né? O resto da previsão. Tá essa parte em branco, que não tá pintada. E aí, pô, se você conseguisse aumentar esses 30%, você tem um poder explicativo maior que 30% só dos preços futuros. Aqui você só explica 30% dos preços futuros. E aí, aí que vem a ideia de juntar os modelos alfas, para você poder aumentar esse 30% aqui. Então, você pega outro modelo, prevê da mesma maneira, tá? E aí esse modelo ele vai ter outra previsão, que está nessa parte em vermelho aqui, que não dá para riscar dentro, porque vocês não vão ver, tá?
E aí qual é a ideia? Que isso daqui explica, sei lá, mais 15%. E aí você explica 15% do preço futuro. E aí somando esses 30% mais os 15%, vai dar um poder explicativo do seu modelo maior do que se você usasse só um dos dois, tá? Porque se você usasse só um dos dois, ou você ia explicar 30% ou 15%. E agora você consegue somar esses poderes explicativos e dar em 40%, 45%, tá? Então, a ideia é você aumentar com vários modelos o seu poder explicativo sobre o preço futuro. E aí, qual é a ideia, tá? A ideia é você criar um modelo, e aqui é o como que a gente vai responder agora, tá? O porquê já está respondido, que é para aumentar o poder explicativo. O como é basicamente o modo, o modelo que você vai juntar essas previsões. Então, lembra do y igual a x mais b? Aqui seria um y igual a ax mais bx2 aqui, né? Ou z, tanto faz. Seria o x2, que é o segundo x, que vem do modelo 2, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Isso daqui que não vai ajudar tanto. E aí, qual é a ideia? Bom, você tem a previsão dada pelo modelo A, ponderada por um beta, mais a previsão dada pelo modelo B, ponderado por um beta, e aí você gera a sua previsão final. E aí esse modelo linear, ele vai pegar as previsões, vai analisar qual é o poder explicativo dela ao longo do tempo, e vai determinar quais vão ser os pesos dados para cada modelo. Então, por exemplo, o modelo A, ele não está explicando melhor? Explicando com 30%? Então, provavelmente, aí o beta vai ser maior, o do A, tá? E a mesma coisa para cá, para previsão B. Então, vai dar uma pesagem aí diferente para a previsão B, sendo um pouquinho menor, porque explica 15% só. Então, essa é a ideia de juntar os modelos. E eu acho muito legal, muito massa aí, se juntar os modelos para poder explicar melhor o seu resultado final. Só que, para usar esse modelo, o Linear Model, tem algumas hipóteses que tem que ter, tá? Então, primeiro, que as previsões são independentes. Então, a ideia é que essa parte aqui não tem uma intersecção com a parte vermelha lá do outro lado. Então, como se essa parte aqui não tivesse uma área em comum com a parte azul. Então, basicamente pô, se existe um modelo explicando os preços futuros através de momentum, o momentum, né, e existe outro modelo que explica também através do value, que a gente viu ontem, que era o mais barato lá, então a gente pegava o lucro por ação e dividia pelo preço da ação. Então, o lucro por ação não pode ser influenciado pelo momento do mercado. Então, bom, normalmente essas coisas são correlacionadas, né? Elas explicam junto, elas se interferem, então elas potencializam umas às outras. Então, às vezes o lucro por ação é potencializado pelo momento de mercado, né? Existem essas interferências mútuas aí que falam deixam esse modelo inviável, falando que, por exemplo, as previsões elas são dependentes, tá? Elas não são independentes. Então não daria para estimar desse jeito aqui, que é uma hipótese. Outra coisa, esses betas, né, essas ponderações, o que esse modelo toma como hipótese para poder estimar eles é que eles nunca mudam ao longo do tempo. Então é como se o poder explicativo de um modelo A e de um modelo B fossem sempre o mesmo. E não que, por exemplo, o momentum pode explicar um pouco melhor o mercado em tais situações ou em outras situações. Então, por exemplo, na pandemia, se o modelo alfa, né, o modelo A aí que eu coloquei, explicar melhor do que fora da pandemia, pronto, o beta já mudou ao longo do tempo e isso vai quebrar o seu modelo, tá? Então tem que pensar aí na hora de usar o Linear Model. E aí, o que vem dois outros modelos para a gente poder explicar um pouco melhor, né? Então, que flexibilizam essas hipóteses. Tá? Deixa eu apagar esse daqui que veio do outro slide. Que flexibilizam essas hipóteses. Não dá para apagar. E aí, qual é a ideia? Né? As previsões no Non-Linear Model, que aí a fórmula é bem mais complexa, eu não coloquei aqui, porque eu não ia conseguir também explicar, que assim, as previsões, elas vão poder, né, nesse modelo, não ser independentes. Então, elas vão poder ser dependentes uma das outras. E outra coisa é que os betas também vão poder mudar ao longo do tempo.
Então, é um jeito de você solucionar ali um modelo linear, né, com esse modelo não linear, e aí você vai conseguir ter um pouco melhor as suas previsões, tá? Mas assim, existe um trade-off aí de novo, uma escolha que você tem que fazer, porque esse daqui claramente as contas demoram mais para o seu computador executar. E tempo no mercado, principalmente se for em alta frequência, se for em um minuto que você compra e vende, gera dinheiro, né? Então tem que pensar nisso. E aí existem dois tipos dentro do non-linear model, que é o conditional model e o rotation model, que eu vou deixar aí para vocês entenderem melhor, né, sozinhos, mas só uma coisa assim mais rápida, é que o rotation model ele vai alterando os pesos de acordo com a previsão, né, com de acerto que eles têm no período mais recente. Então ele altera o beta conforme a performance da previsão atual, tá? Então ele vai alterando aí, então ele consegue ter um ajuste para o poder explicativo aí dos modelos, tá? E da outra maneira aqui, eu acabei não explicando o outro, mas bom, o Rotation Model já tenho aí uma noção do que é, e o outro que era o Conditional Model, depois eu explico. Bom, e vamos lá. E aí, por último, Machine Learning, né? Machine Learning que é algo mais empírico, tá? Então, de novo, lembrando lá dos modelos empíricos dos modelos alfas, aqui ainda é modelo alfa, só para lembrar, é que o machine learning ele vai ficar adaptando esse beta aqui, né, esses pesos para as previsões, conforme os padrões do passado, tá? Então, os padrões do passado vão explicar esses betas aqui, o beta de B e o beta de A, tá bom? Então, essa é a ideia. Ele altera periodicamente, então você vai ter que definir aí qual vai ser o período que você vai alterar e recalcular os betas. Então, se é de um em um mês que você recalcula os betas, etc. E, basicamente, para a gente ter uma noção aí do que o mercado faz, o mercado utiliza o Machine Learning Model mais para juntar modelos alfas, que é esse segundo tópico aqui, do que para poder necessariamente criar o modelo alfa, tá? Então, o Machine Learning ele é mais bem sucedido, como eu coloquei aqui, para prever esses betas aqui de modelos alfas que não sejam de Machine Learning, do que necessariamente criar essas previsões através do Machine Learning, tá? Então, com isso eu fecho aí a parte de modelos alfas de verdade, juntando os modelos alfas, etc. E o próximo slide a gente começa a parte de risco, tá? Então, alguma dúvida, gente? Beleza, então, vou passar. Legal, então agora a gente vai falar um pouco sobre risco, modelos de risco, e basicamente esse é o cara pessimista, tá? O capítulo 4 lá do livro, estou colocando aqui sempre para vocês poderem saber de onde eu tirei. E bom, o que é uma gestão de risco, primeiramente, para a gente poder entender? A gestão de risco, na verdade, ela é você se expor a riscos para melhorar a consistência dos seus retornos. Tá, muito difícil essa frase, vamos reformular. Ela não é basicamente você evitar os riscos, é você escolher, e aí que vem a parte de gestão, os riscos aos quais você quer se expor. Tá? Então, existem riscos, basicamente, dentro de duas classes. Os riscos desejáveis, que a gente quer se expor, e os riscos não desejáveis. Tá? E aí, aqui eu vou colocar só o não desejáveis. Tá? E aí, qual é a ideia? A gente quer mitigar o tamanho dos riscos não desejáveis e a gente quer aumentar a exposição aos riscos desejáveis, tá? Então essa é a gestão de risco. Na verdade, não é simplesmente abaixar todo o risco e tudo bem, porque senão a gente acaba não ganhando dinheiro. A gente precisa se expor aos riscos, mas de uma forma que aumente a qualidade, tá, dos retornos que a gente ganha uma vez que a gente se expõe aos riscos. Porque esses retornos eles só vêm com os riscos, tá? E aí, lembrando aqui, do alpha seeking que a gente estava fazendo até agora. Então a gente queria investir nos modelos, é basicamente isso daqui, né, dos riscos desejáveis para a gente poder gerar alfa, tá? E, bom, alguma dúvida até aqui sobre o que é gestão de risco?
Beleza, eu vou passar então. E aí aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente tem um exemplo sobre alguns riscos desejáveis e alguns não desejáveis. Então, vamos supor aí uma estratégia de value investing, que é aquele value lá que eu estava explicando antes. E aí aqui tem um ranking de quão barato é os ativos. Tá? Então, daria para a gente fazer algo dessa maneira. Vamos supor, o primeiro do ranking, ou seja, o mais barato, e o segundo mais barato, estão no setor aí de aviação, tá? Eu coloquei avião aqui para a gente lembrar, que é a Azul 3 e a Gol 3, tá? Então, as ações ordinárias. E aí, da mesma forma, a gente pode vender os ativos mais caros, né? Porque se eles estão caros, a ideia é que eles fiquem mais baratos e por isso caiam. Então a gente fica vendido nos ativos aí do setor de banco, né? Setor bancário, financeiro, que é o Itaú, o Itube e o Bradesco, tá? Que eu coloquei aqui como exemplo. E aí, qual é a ideia? O risco intencional que a gente quer tomar é que pode ser que os ativos de aviação, ao invés de subir, como a gente estava esperando, porque eles são baratos, e aí subindo a gente ganha dinheiro, porque a gente comprou eles caiam. Então esse é o risco desejável, né? Que pode acontecer, mas que é o normal, o que faz parte ali do jogo que a gente quer se envolver. Mas existe um risco diferente aqui, um risco adicional, que a gente não quer tomar. E esse risco que a gente não quer tomar é basicamente se expor, por exemplo, a muito ao setor da aviação e se expor muito ao setor bancário. A gente não tá, a nossa estratégia não tem nada a ver com setores, entendeu? A nossa estratégia tem a ver com mensurar o quão baratos são os ativos e não o quão baratos são os ativos em relação ao setor, tá? Porque foi o modo como a gente montou a estratégia. Então, o modo como a gente montou a estratégia vai definir esse ranking. E esse ranking não tem nada a ver com setores. Então, um risco adicional que a gente está tomando é que, por exemplo, se a gente for pensar, se subir o preço do querosene, se não me engano, que é usado em aviões, vai afetar os custos tanto da Azul quanto da Gol. Tá? E, basicamente, se os custos aumentaram, os lucros vão diminuir. Tá? Deixa eu colocar os custos aqui. E o lucro vai diminuir para as duas empresas. E se o lucro diminui, as duas empresas vão ser afetadas da mesma maneira. Então, a gente está exposto a um tipo de risco que é comum às duas empresas, e é esse risco adicional que eu estou falando aqui, que é um risco não desejável pela nossa estratégia. Porque, basicamente, esse risco em comum vai fazer as duas caírem juntos, né? E não basicamente só a Azul ou só a Gol. Tá? Então, esse é um risco não intencional que a gente não queria tomar, né? A gente não tem intenção de tomar. E é esse daqui, ó, esse tipo de risco que a gente quer eliminar com os modelos de risco, tá bom? Alguma dúvida? Eu vou passar. É, Oi. o que que é um ativo long e um short mesmo? Não lembro se você falou. Ah, tá, verdade. Eu coloquei aqui long e short. São termos aí que é bom a gente já se acostumar. Mas o long é comprado e o short é vendido, tá? Mas em inglês. Ah tá, valeu. Imagina. Voltando aqui, só para a gente poder fazer mais um complemento antes da gente entrar mesmo nos modelos, é que basicamente os modelos eles têm um trade-off, e trade-off é uma escolha. Então, ou a gente escolhe retorno, ou a gente escolhe menos volatilidade, tá? Então, os modelos de risco, né, eles têm aí, eles reduzem, eles acabam por reduzir o retorno que a gente vai ter com os ativos, mas eles melhoram a qualidade dos retornos que sobram, basicamente. Os retornos que sobram eles são mais consistentes, eles ocorrem mais vezes. E aí, qual é a ideia? Sobraram retornos melhores, de maior qualidade, vai reduzir a volatilidade, tá? Então, basicamente, esse gráfico aqui, ó, tá? A gente vai diminuir um pouco a inclinação dele, então a inclinação anterior era aqui, antes do modelo de risco, ela pode vir um pouquinho para cá, assim, continuando a subir, mas essa linha, né, de preços balançando em torno dos retornos crescentes, tá? Ela vai diminuir o quanto ela balança, então vai balançar um pouquinho menor, um pouco menos, ó, volatilidade menor.
E é o que é desejável, tá? Para a gente não ficar tão exposto e tão, assim, numa montanha russa mesmo, tá? Então, a gente tem que escolher aí, a gente abdica um pouco de retorno para poder ter um pouco mais de segurança e menos volatilidade nesse sentido, tá bom? E, bom, os modelos de risco, eles funcionam de três maneiras, tá? Então, eles respondem três perguntas iniciais. Então, a gente tem que definir para os modelos de risco como é limitado o risco, como é medido o risco e onde será aplicada essa mensuração de risco e essa limitação de risco. Então, vamos lá, eu vou dar exemplos aqui para ficar melhor, tá? Então, o primeiro ponto, que é o como é limitado o risco. Existem maneiras da gente limitar os riscos ou por constraints ou por penalties, tá? E, bom, primeiro, vamos imaginar hard constraints, ou seja, são porcentagens que a gente define, por exemplo, que podem ser investidas em cada setor. Tá? Então, setor de aviação, setor bancário, setor de alimentos, né, alimentício, a gente só vai deixar que, no máximo, sejam investidos 10% de todo o dinheiro que a gente tem. Tá? E aí, qual é a ideia? A gente não vai ficar exposto a um setor mais do que o outro. Tá? Mas, vamos imaginar que, assim, um setor tenha perspectivas futuras melhores do que outro, tá? Então ele tem ali um otimismo maior, que você tem uma expectativa de retorno maior para ele. E aí como seria um jeito de você flexibilizar um pouco, né, esses limites que a gente colocou para cada setor? Tá? A gente poderia fazer da seguinte maneira: deixar que os ativos que têm maior perspectiva de retorno se destaquem, tá? Então vai para 12%, enquanto o imobiliário que tem uma perspectiva de menor retorno, por exemplo, diminua um pouco, tá? Porque aí a gente não fica tão exposto a essa expectativa não tão boa. E fica mais exposto à expectativa melhor, tá? E aí qual é a ideia, tá? A gente cria uma função de penalidade. Então é como se fosse assim: 10% no modelo anterior, que era o nosso constraint, ele é o limite. Só que, se as expectativas forem boas, a gente pode subir, por exemplo, para 10,01%. Pô, porque isso daqui não vai fazer tanta diferença. E aí, poderia continuar subindo até chegar em 15%. Só que como travar esse aumento, né? Como a gente não deixa ele, por exemplo, chegar em 100%, falar, não, investe todo o nosso dinheiro no setor de aviação. Como travar? Porque a gente está flexibilizando isso daqui agora, né? Que a gente tinha colocado de limite, com a penalty function, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é a gente criar realmente uma função de penalidade. Então, a cada ponto percentual que passa dos 10%, que a gente determinou na mão, a gente dá mais um ponto de penalidade. Então, fica mais difícil para aumentar mais ainda. Tá? Então, por exemplo, para o 10% de um setor virar 10,01, é mais fácil, tem menos penalidade do que o 10% virar para 15% nesse setor. Tá? Então, a penalidade ela é crescente e ela vai impedindo que o 10% exploda, suba muito. Tá? Então, ela permite aí que os limites que a gente estabelece, como os 10% aqui do exemplo, sejam ultrapassados, mas quanto mais ultrapassado, mais difícil é dessa porcentagem chegar, entendeu? Aumentar. Tá? Então, essa é a função de penalidade. E aí, qual é a ideia? Ela permite aquilo que a gente estava falando, de setores que têm melhor expectativas, aumentar essa porcentagem aqui embaixo, tá bom? Então, e outro ponto que eu vou voltar aqui para a gente poder falar, esse número aqui é um problema, principalmente para quant, porque é totalmente arbitrário aqui o meu exemplo, certo? Mas no mercado esses números também podem ser arbitrários. Então, por que a gente tem que explicar o porquê, tem que ter uma lógica de por que a gente escolheu 10% e não 9%, por exemplo. Então, por que desse número ser 10% e não 9%? Tá? Então, os hard constraints, que eu coloquei aqui como 10%, eles têm que ter uma explicação e normalmente essa explicação é um pouco arbitrária, tá? Então, tem a questão do viés pessoal da pessoa na hora de determinar
essas porcentagens. Então, às vezes, elas gostam mais de aviões, como eu gosto bastante, desde criança, e aí, às vezes, eu posso me influenciar a colocar o hard constraint para cá em 15%, sei lá. Então, tem que tomar cuidado, porque esse número é arbitrário, tá? E aí, voltando à função de penalidade, ela flexibiliza os 10%, né? Que era o hard constraint. Então, função de penalidade flexibiliza o hard constraint. Beleza? Alguma dúvida? Então, vou passar. Beleza. Só que, como são determinados os constraints e os penalty functions, tá? Que eu já expliquei um pouquinho ali, que era arbitrário, e agora a gente vai poder explicar eles ou através da teoria, como a gente estava fazendo nos modelos alfas, ou através também da parte empírica, tá? Que são os data-driven. Então, bom, a gente tem essas duas alternativas aí para poder escolher os constraints e as funções de penalidades, tá? Mas no livro não tem isso, pelo que eu me lembro. E se tinha também, eu achei melhor vocês irem procurar sozinhos, caso vocês queiram adicionar um modelo de risco à estratégia de vocês, tá? Que é super importante para poder, sei lá, não sofrer tantas perdas, tá? E aí, beleza, a gente vai passar agora a gente respondeu isso daqui, de como é limitado o risco, que é ou por constraints ou por penalties, e a gente vai explicar como é medido o risco agora, tá? Bom, existem duas maneiras de a gente medir o risco, e aqui ou é longitudinalmente, palavra difícil de falar, ou por similaridade, que é basicamente correlação, tá? Então, como a gente mede esse risco? Bom, longitudinalmente é através da volatilidade, tá? Do desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. Então, qual é a ideia aqui? Tá vendo essa parte em branco? Seria uma média móvel, tá? Essa linha em branco aqui, do gráfico aqui da esquerda. E aí, essa linha em branco, tá? Ela é um comparativo que a gente vai fazer. Então, qual o preço deste momento aqui em relação à linha em branco? Ele está mais alto, né? Se a gente olhar, tem uma barrinha bem pequena. Vamos pegar outro exemplo. Aqui, tá? A gente compara com o preço que realmente é aqui do gráfico. Então, o preço é aqui em cima. Em comparação à média móvel, ele está mais alto, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente pegue todas essas diferenças entre os preços e a média móvel e calcule a volatilidade desse preço, tá? Então, se ele fica balançando mais, como ele balançou aqui, ó, em torno da média móvel, quer dizer que ele é mais volátil. Só que tem momentos também que ele balança menos, se você olhar, tipo aqui, ó, por exemplo, mais aqui para a direita no gráfico. Então ele balançou menos, aí aqui ele deu uma puta queda, e existem volatilidades que mudam ao longo do tempo, certo? Elas estão mudando aí o nível de desvio da média, por isso que o nome é desvio padrão, tá? O desvio que os preços têm em relação à média móvel, por exemplo. E aqui embaixo, se vocês olharem, tá? A gente tem os cálculos da volatilidade, do desvio padrão, tá? Então tem momentos aqui, ó, como aqui, né? E aqui também, que a volatilidade estava mais alta em momentos que a volatilidade estava mais baixa, tá? Então, basicamente esse é o ponto de como mede o risco, tá? Longitudinalmente. E o segundo ponto é por similaridade. Tá? Então, o quanto, por exemplo, as retas aqui são iguais. Tá? É outro jeito de medir, por exemplo. Eu peguei aqui um exemplo de duas séries temporais, né? Não muito a ver, se vocês olharem aqui, não tem nada a ver, ó. Mas só para a gente poder entender um pouco, né, a questão da correlação, tá? Então, o risco aqui, por similaridade, que a gente vai analisar, é, por exemplo, igual a gente estava falando de setores, a Gol, tá? O quanto os preços da Gol se movem em termos de similaridade em relação à Azul. Então, quantos preços da Gol se movem iguais aos preços da Azul. Então, setorialmente, essa similaridade é maior. Por quê? Porque tem coisas que afetam
em comum as duas empresas, como o preço do querosene, por exemplo, ou a pandemia, tá? O número de viagens. Então, afetam da mesma maneira aí as duas empresas. E, basicamente, se a gente fosse analisar, esquece aqui o que são essas linhas, né, aqui em cima, dá uma abstraída, mas os preços da Gol e da Azul poderiam andar dessa maneira aqui, como eu coloquei, tá? Aqui embaixo no gráfico, nesse gráfico aqui. E aí, qual é a ideia, tá? Existe um problema com essa questão da similaridade. E aí, por isso que eu coloquei esse gráfico. Porque existem correlações que pode ter uma correlação alta, tá? Então, correlação alta significa que tem uma similaridade alta. E aí, qual é a ideia? Que mesmo com similaridade alta, pode ser que não tenha nada a ver, tá? Que foi uma coincidência, que os preços se moveram iguais, ou que as variáveis se moveram de maneiras iguais, e isso pode atrapalhar o seu modelo, tá? O seu modelo de risco. Por quê? Qual a ideia? Olha o que é essas duas linhas, tá? O que são essas duas linhas? A primeira, né, a linha vermelha, é o número de pessoas que caíram, né, que se afogaram em piscinas, tá? Então, e a segunda, a em preto, é o número de filmes por ano que o Nicolas Cage aparece. E, mano, isso daqui se move muito parecido, muito parecido. E o que tem a ver o Nicolas Cage com o número de pessoas que se afogaram, tá? Então não tem nada a ver, mas mesmo assim as variáveis se movem de maneira similares. Então o número de pessoas que estão se afogando está se movendo de maneira similar ao número de vezes que o Nicolas Cage apareceu por ano nos filmes, tá? Bom, esse é o ponto aí da correlação, que isso daqui, tá, gente? Essa relação que tem, que parece muito que tem uma correlação alta, uma similaridade alta, chama relação espúria, tá? Então, a relação espúria aí é bem perigoso de existir, tá? Isso daqui para arbitragem estatística, não sei se vocês lembram, né? Arbitragem estatística, a gente comparava os preços de duas ações, se elas eram similares, né? Se moviam de maneiras similares. E, bom, pô, imagina que realmente elas estão se movendo de maneiras similares, mas é só uma coincidência. Então, é uma relação espúria, tá? E aí, basicamente, você não pode fazer arbitragem estatística naquela estratégia, né, naquelas duas ações, desculpa, porque senão você vai estar tradando em cima de uma relação espúria, que não tem nada a ver, tá? Como esse exemplo aqui que eu dei. Beleza? Alguma dúvida, gente, sobre como é medido o risco? Beleza, vou passar. Tá, e onde pode ser aplicado a limitação de risco, tá? Então, a gente limita o risco que é medido aqui, nessa parte aqui. Então, a gente mediu aqui, né? E a gente limita através desses tipos de modelo aqui. Então, vamos lá. Eles podem ser aplicados ou individualmente para empresas, tá? E podem ser aplicados ou para setores, por exemplo, que a gente já explicou, tá? Então, eu não vou bater de novo aqui na tecla de limitar para setores. E aí, qual é a ideia, tá? Aqui nova, que pode ser aplicado também para o nível de alavancagem que a gente tem. Por quê? Porque, por exemplo, né, a gente pode, no mercado futuro, a gente pode não ter o dinheiro, tá? Então, vamos supor que a gente tem, sei lá, R$ 100, e aí a gente quer fazer um trade com mais do que R$ 100, tá? Porque a gente acha que vai ali dar bastante dinheiro, etc., por algum motivo. E aí a gente meio que pega emprestado ali da corretora, mais R$ 20, ou sei lá. No mercado futuro tem como você fazer muito isso, porque como os preços, né? Como, na verdade, a transação só vai acontecer no futuro, por isso, mercado futuro, você não precisa ter o dinheiro hoje, tá? Para poder fazer a transação no mercado futuro. Então você consegue transacionar com quantidades monetárias muito mais altas do que realmente você tem lá na corretora. Então no mercado futuro você pode transacionar aí com, sei lá, R$ 10.000, só com R$ 100 na, em caixa, né? Dentro da corretora. Então o que você ganhar, se você ganhar 1%, você vai estar ganhando 1% sobre 10 mil, ao invés de ganhar 1% só sobre 100. Então você está alavancado, né?
como se tivesse te alavancando. O mercado futuro, ele é um mercado alavancado por si só, tá? E aí, bom, só que se você ganhar 1% sobre 10 mil reais, maravilha, né? Você foi lá e ganhou, deixa eu fazer as contas, 100 reais. Então você ganhou mais 100 reais, legal. Agora você tem em caixa lá na sua corretora 200. Só que se você perder 2%, você vai estar lá na sua corretora, né? Vai estar lá, ao invés de 100, vai estar menos 100. E a corretora vai falar, pô, você não vai me dar calote, começa a depositar aí. Então você tem que ter 100 reais para pegar ali e liquidar esse passivo que agora você tem, né? Essa dívida que você tem. Tá? Então é mais perigoso porque 2% sobre 10 mil é 200, né? E você não tem 200 reais em caixa para pagar a corretora. Então, esse é o ponto. E aí a alavancagem significa um pouco, né? Significa um pouco não, significa bastante mais perigo, mais risco, tá? Então você pode limitar o seu nível de alavancagem, beleza? Então, aqui é outro jeito que a gente pode usar aí o risco ao nosso favor, tá? A limitação de risco ao nosso favor. Alguma dúvida, gente? Beleza. Vocês estão quietos aí. Eu tô sendo ouvido ainda, sei lá, vai que eu caí. Não, tá sim, Fê, tá sim. Boa, boa. Imagina, caí aqui, tô mó tempo falando. Boa. Então, agora o próximo, né, que eu coloquei numa ordem que talvez não tenha sido a melhor, mas vamos lá. Vamos para os modelos de riscos, tá? Theory Driven e o Data Driven. Tá, então vamos explicar o que são esses modelos. Bom, quais são as hipóteses por trás desses modelos, né, e como eles funcionam. Basicamente, os modelos de teoria aqui, né, os Theory Driven, eles acham que os riscos são compostos dessa maneira. Tem uma parte que é risco específico daquele ativo, então a Gol aqui a Azul, né? Aí aqui, de novo, Ambev, que sempre está aí nas minhas aulas. Qual mais? Não sei. Bom, só esses três são necessários, assim, são já bons, por exemplo. E aí, qual é a ideia, tá? A ideia é que existe uma parte do risco, ou seja, variações no preço, que são específicos só daquele ativo, não tem nada a ver com os outros ativos, tá? Então, a parte específica ali do risco, do risco de você perder dinheiro é só daquela empresa. Então, sei lá, a gestão da Azul não tem nada a ver com a gestão da Gol, e aí a gestão da Azul pode ser um risco específico, não sei, tô supondo aqui, tá, gente? E aí, qual é a ideia, tá? Que além desse risco específico, existe um risco sistemático. E aí esse risco sistemático são aqueles fatores que afetam todas as empresas juntas. Então, aqui, por exemplo, entra o cenário macro, sei lá, o Bolsonaro, entra várias coisas, né? O Bolsonaro falando na TV vai ser uma parte sistemática, porque vai afetar tanto a Gol, quanto a Azul, quanto a Ambev, quanto todos os ativos, né? Existem, sei lá, taxa de juros também vai afetar qual é o preço de contrair, né, empréstimos para essas empresas da mesma maneira. Então, se sobe a taxa de juros, está subindo o custo de ter um empréstimo, tá? Das empresas contraírem empréstimos, mas está subindo para todas as empresas. Então, é um risco comum e é um risco sistemático do sistema financeiro como um todo, tá? E qual é a ideia? Que desses modelos Theory Driven, né? Até o CAPM, que a gente ouve muito, né? O CAPM ele funciona dessa maneira até, né? Então, qual é a ideia? Eu não lembro se é o CAPM, se era o Markowitz, mas qual é a ideia? Que esses riscos específicos, eles sim são diversificáveis. Ou seja, através da diversificação, colocando mais dinheiro na Gol, colocando também dinheiro na Azul, na Ambev, colocando em vários ativos, esses riscos eles conseguem ser mitigados, tá? Mas, através da diversificação, a gente não consegue eliminar os riscos específicos, beleza? Então, falei errado. Através da diversificação, a gente não consegue eliminar os riscos sistemáticos, tá? Então, eles não somem essa porção aqui em azul mais escuro. Os riscos específicos em azul claro, eles podem sumir, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, vamos lá. De novo, que nem eu falei, a taxa de juros, interest risk,
tá? Então, o risco da taxa de juros, né, se subir, vai afetar todos os títulos, tá? Então, o mercado de títulos públicos e títulos corporativos vai afetar da mesma maneira, tá? Então, é um fator em comum aí a todas as empresas, a todos os títulos, no caso aqui. E aí, qual é a ideia? A ideia é que, se a gente diversificar, a gente vai poder eliminar pelo menos os riscos específicos do azul claro, tá? E aqui eu coloquei uns exemplos de riscos sistemáticos, que é o próprio mercado, tá? O setor em si, né? Que são os fatores em comum para os setores, e a capitalização de mercado. Então, aquele negócio de flight to quality que a gente falou, dos investidores indo tudo para os ativos que têm mais qualidade, né? Para os ativos mais consistentes, para os ativos que estão mais tempo no mercado, entra aqui também capitalização de mercado, porque normalmente os ativos com maior qualidade, eles têm maior capitalização, né? Por exemplo, as empresas que já estão aí há muito tempo, Itaú, Bradesco, etc. Tá? Então, e se a gente for comparar com ativos que têm menos capitalização, né? Provavelmente esses ativos com menos capitalização têm um risco que é comum aos seus pares, outros ativos que têm menos capitalização, tá? Então, até porque menos capitalização significa que esse ativo ainda está crescendo. Então, os ativos que ainda estão crescendo, eles têm ali os riscos de dar errado, algumas barreiras de entrada no mercado. Então, tem vários pontos que são comuns a esses ativos que ainda estão crescendo, por exemplo. Então, aí a capitalização de mercado, tá? E aí, qual a ideia aqui de novo, tá? Só para ilustrar, abaixar esse risco aqui. Era para manter esse interest risk aqui, nesses outros aqui, mas mudou de volta. Então, bom, com a diversificação, a gente elimina aqui, né? A gente eliminou. Aqui a gente diminuiu um pouquinho, às vezes não dá para eliminar tudo, porque você escolheu poucos ativos, né? Quanto mais ativos na sua carteira, mais fácil de você eliminar esse específico aqui, tá? E aí você vai eliminando, 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 e esse o risco fica menor, tá? Da sua carteira, do seu portfólio. Beleza? E aí, bom, essa daqui é basicamente aí o que sustenta, que dá embasamento aí para os modelos de Theory Driven, tá? E aí a gente vai para os modelos de empíricos, tá? Os Data Driven, né? E aí qual é a ideia? Bom, eu trouxe um exemplo aqui, que existe um método chamado PCA, e esse método, basicamente, ele encontra nos dados, tá? É um método estatístico, provavelmente, eu não conheço, mas eu coloquei aqui como exemplo, que eu achei muito interessante. E ele encontra nos dados históricos os riscos sistemáticos que tem nos ativos, ou seja, os riscos incomuns para os ativos. E aí, com base nisso, com base nessa identificação, através desse método estatístico, ele consegue fazer a diversificação de novo, e aí, através da diversificação, eliminar os riscos específicos, tá? Então, aqui ele identifica os riscos sistemáticos e, beleza, aí ele mensura essa parte em azul mais escuro, e, através da diversificação de novo, igual no Theory Driven, elimina essas partes específicas, beleza? E quais são as vantagens aí, tá? As vantagens desse modelo de risco estatístico é que eles conseguem descobrir novos riscos que a gente ainda nem sabe, né? Que a gente não sabe nem dar nome, mas que a gente sabe que existe. Então, eu não vou conseguir dar o nome aqui porque é exatamente esse propósito desse risco, né? Desse modelo de risco. E mais também, como eles ficam variando sempre essas suas estimativas, né? Eles ficam sempre estimando novos tipos de riscos sistemáticos. Esses modelos estão mais sujeitos a serem enganados, tá? Então, às vezes, um risco que nem é de fato um risco, né, é achado por esse modelo, e aí você acaba modelando ali, evitando se expor a esse ativo, mas na verdade esse risco não existe, tá? Foi um engano que os dados, através dos ruídos, através da lei de oferta e demanda que afeta os dados de maneira não muito lógica, acabam gerando aí interpretações erradas dessa análise, tá? E aí ela faz com que você acabe perdendo dinheiro. Então esse é ponto negativo e esse ponto positivo, tá bom? E aí aqui eu coloquei os dois modelos juntos, né? Os dois tipos de modelos juntos para a gente poder comparar. Então qual é a ideia? Os theory models, né?
de risco, tá, gente? A gente está falando ainda dos modelos de risco. Eles têm os fatores de riscos mais lógicos, tá? Então, a gente sabe que existe o risco de mercado, a gente sabe que existe o risco setorial, tá? E isso gera confiança em momentos que o nosso modelo pode estar mandando mal, tá? Então, a gente, por existir um sentido lógico para aquele fator de risco, por a gente saber mesmo, e faz sentido que exista riscos comuns para um mesmo setor, a gente consegue ficar tranquilo em momentos que o nosso modelo não está performando legal, tá? Mas, por outro lado, como depende muito de teoria, de hipóteses que são testadas aí pelo mundo acadêmico, etc., esses modelos são mais rígidos. Eles não se adaptam tanto à realidade, tá? Então, às vezes, está surgindo um novo tipo de risco que vai ser comum aí para frente, não sei, né? E esses modelos vão demorar para captar e para poder internalizar dentro das suas hipóteses esse tipo de risco. E aí os modelos empíricos, agora, né, esse lado direito, é exatamente nesse ponto que começa aqui as vantagens dele, tá? A adaptatividade. Então eles detectam os riscos que estão movendo o mercado atual, tá? Por outro lado, tá? Eu vou passar direto para cá para ter um sentido. Por eles modelarem aí os riscos que estão levando o mercado atual, que estão direcionando o mercado atual, eles podem ter mais erros, tá? Eles podem estimar coisas erradas, tá? Então, às vezes, não existe esse risco que a gente está se adaptando a ele. Não existe, mas ele está se adaptando, tá? Então, ele pode achar riscos que não existam, tá? E outra coisa, como a gente precisa de dado, lembra que sempre é um modelo, né? O modelo é igual a x mais b, né? Aqui é o exemplo mais sucinto, mas só para a gente poder ter uma noção. Os modelos aí, eles precisam de dados para poder definir o valor de A e o valor de B. Então, mesmo que um risco já comece a existir agora, neste momento, no mercado, ele vai precisar persistir por um tempo, sei lá, por 3 meses, e aí os dados vão refletir esse risco que surgiu, tá? Então, a gente vai ter 3 meses de dados que foram influenciados por esse risco novo, e só depois de 3 meses de dados que o método de PCA, que a gente falou, vai conseguir adaptar aqui esse A e esse B. Então, ele precisa de dados que representem já, né, que já aconteceram com base nesse risco. Então, ele é defasado, tá? Então, ele tem um atraso para detectar mesmo assim, porque ele precisa primeiro gerar os dados para depois detectar. E a ideia aqui é que, de novo, tem um trade-off, uma escolha entre adaptatividade, né, e erro até a adaptação. Tá? Então, a gente tem aí esse ponto que a gente tem que escolher. A gente prefere adaptatividade, escolhendo os modelos empíricos, ou a gente, e também estando suscetível a erros de adaptação, né, erros até o momento que esse modelo se adaptar, ou a gente prefere ter modelos aí mais rígidos, menos adaptáveis, mas que gerem momentos de baixa performance, mais confiança para a gente, ter um sentido lógico, tá? Tem um nomezinho lá explicando o setor, risco setorial, beleza? Então essa é a ideia. E aqui a gente terminou nossa capacitação, tá? A gente terminou aqui com os modelos de risco. Então, aqui eu vou falar Transaction Cost Model, mas o que eu tô achando, eu e o Alex, que a gente vai fazer, a gente vai transformar esses Transaction Cost Model e os mais outros 2 modelos, né? Contando com esse 3, em vídeos para vocês assistirem sozinhos, tá? Porque vai ficar denso, a gente não sabe também qual é a velocidade. Às vezes eu falo devagar, você quer acelerar o vídeo. Então, vai existir aí os vídeos. Mas eu queria também perguntar a opinião de vocês. Vocês preferem aqui presencialmente, etc., ou os vídeos, tá? É óbvio que não vai ter um consenso, mas é legal a gente pegar um pouco da ideia de vocês. O que vocês acham aí? Eu vou parar de compartilhar para olhar no rosto de vocês.